terças-feiras anteriores, a quarta sessão do Evangelho de João, que vai do capítulo 7 até o capítulo 11, versículo 53. Pediu, Gilmar, passa para a gente lá, fazendo favor, dá um F5 lá e passa lá para a gente, por favor. Então, do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 53, a gente tem aqui a quarta sessão do Evangelho de João, e os assuntos que se destacam aqui são em torno dos conflitos entre Jesus e os líderes religiosos. Mas antes dos conflitos serem externos, os conflitos eram também internos, né? Jesus enfrentou problemas assim, até mesmo em casa, porque os seus irmãos, diz a palavra de Deus, que não acreditavam nele, no sentido dele ser o Messias. Então, o período de conflito demonstra justamente isso, né? Essa controvérsia. E a gente percebe aqui, no final do capítulo 6, que a gente estudou terça-feira passada, os discípulos não suportaram o duro discurso de Jesus, depois do milagre da multiplicação dos pães. Jesus ele fez um discurso longo, apresentando-se como o pão da vida, e o discurso dele foi duro, porque ele acusa os seguidores de o seguirem apenas por interesse. A Bíblia diz que muitos discípulos, muitos seguidores abandonaram Jesus, ficando ali apenas os 12, o grupo dos 12 apóstolos, e Jesus ainda perguntou para eles, né, vocês não querem também não? E aí ele respondeu, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então a gente percebe no final desse capítulo 6, que a fé de muitos discípulos ainda era uma fé hesitante, né? Ao mesmo tempo que reconheciam Jesus como Messias, como Deus, estava abandonando-o, né? E no capítulo 7, a gente tem aí esse contraste, né, entre a fé hesitante dos discípulos, não do grupo dos 12, mas dos seguidores de Jesus. E agora no capítulo 7 a gente tem o cinismo, né, dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, aí no capítulo 7, conforme a gente pode observar aí nos primeiros versículos, não acreditavam que ele era o Messias. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 7, versículo 1, que fala sobre a época da festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, ou no hebraico, festa do Succote. Diz assim, depois disso Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então essa sugestão dos irmãos de Jesus, não é porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. Aqui é uma ironia. Como que o Senhor diz que é Messias e está aqui meio que escondido? O lugar de Messias é lá nos grandes centros. Aproveita a festa das cabanas e vai para lá. A Bíblia conclui, né? Os seus irmãos não acreditavam nele. Jesus vai à festa das cabanas, mas não junto com os seus irmãos, e nem no momento que os seus irmãos quis. Jesus foi à festa das cabanas e ficou ali entre as pessoas convidadas, pregando e falando sobre o Evangelho do Reino. Então os irmãos de Jesus vão para Jerusalém participar da festa das cabanas e Jesus vai posteriormente. Mas o que eu queria enfatizar nessa leitura era isso: os irmãos de Jesus agiam com cinismo, com ironia, com respeito a Jesus ser o Messias. Bom, a partir do versículo 14, aqui também no capítulo 7, esses irmãos eram irmãos de sangue, como se isso, justamente, filhos de José e Maria.
A partir do versículo 14 do capítulo 7, o computador aqui voltou aqui, deixa eu achar o versículo 14. Bom, aqui do versículo 14 até o versículo 17, Jesus começa a ensinar as pessoas ali na festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. E Jesus, ele se apresenta como Messias, e as pessoas ficam admiradas e começam a perguntar, né? Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado, ou seja, sem ter um curso acadêmico, sem ser um rabino conhecido das grandes escolas? Como que ele tem grande instrução? Aí Jesus responde: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Jesus aqui nesta passagem aqui, ele tenta colocar em ordem, né, o pensamento das multidões que estão meio que desnorteadas quanto à pessoa de Jesus. Então nessa primeira sessão o que a gente percebe é isso. Antes de ter um conflito entre os fariseus, Jesus teve problemas com seus irmãos e as pessoas que estavam naquela festa sem ter um conhecimento adequado a respeito de Jesus. Já a partir do versículo 32, desse mesmo capítulo de número 7, a gente então tem aqui os fariseus começando então a perseguir Jesus. O versículo 32 fala assim: os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então, quando eles ouviram Jesus discursar acerca de si mesmo, os fariseus mandaram representantes para poder pegar Jesus em alguma falha, para dar voz de prisão a Jesus. Porém, aqueles homens enviados pelos fariseus ficaram ali esperando Jesus acabar o seu discurso, mas depois que Jesus acaba o seu discurso, aqueles homens concluem que Jesus é um homem de bem. E para que prender então? E voltam sem Jesus. E os líderes perguntam: cadê Jesus? Por que vocês não prenderam? Aí aqueles homens respondem: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Então não havia motivo para aqueles homens representantes dos fariseus levarem Jesus preso. Então a gente percebe aqui, a partir do capítulo 7, que os fariseus começam a perseguir Jesus. Primeiro enviando representantes, depois a estratégia não dá certo. Mais à frente a gente vai ver que os fariseus coligam com os saduceus e concluem que é necessário matar Jesus, que não podem deixar Jesus viver, porque está atrapalhando a religião judaica, ou o judaísmo. Bom, então nesse ponto a gente percebeu aqui os fariseus tentando achar Jesus em alguma falha, através dos seus representantes, mas não funcionou a estratégia. O conflito ele fica cada vez maior, mais evidente, a partir do momento em que Jesus curou o cego. Está lá no capítulo de número 9. Jesus cura o cego de nascença. Versículo 1 fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, só a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-lhe eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele.
Aí, a partir do versículo 13, os fariseus começam a investigar, porque os fariseus já estavam chateados, grilados com Jesus. Então, Jesus opera esse milagre, que dá uma proporção, uma popularidade muito grande, porque aquele cego que vivia mendigando era conhecido. Ele ficava naquele ponto estratégico, pedindo esmola, todo mundo passava ali, o conhecia, os seus vizinhos e amigos de infância também o conhecia. Agora está vendo ele lá, enxergando, né? Andando de um lado para o outro, aquilo causou um espanto muito grande. E os fariseus, então, ficaram com muita raiva de Jesus. A partir do versículo 13, a gente pode observar isso. E para piorar a situação, esse milagre aconteceu num dia de sábado, né? Aí os fariseus ficaram mais nervosos ainda. Bom, além desse milagre que causou um grande tumulto e uma grande ira entre os fariseus, no capítulo 11 a gente tem um outro milagre que também causou uma grande comoção para os amigos de Lázaro, mas uma grande ira entre os religiosos. E foi um milagre operado, não tendo como questioná-lo, porque Jesus ressuscita um homem que já tinha morrido há 4 dias. Então esse milagre não tinha como questioná-lo. O do cego, as pessoas podiam até falar, não é ele, só se parece. O cego está dizendo, sou eu mesmo. E muitas pessoas, não é você não, ele tinha que provar que era ele. Vai? Agora aqui no caso de Lázaro, todo mundo conhecia aquela família de Betânia, era uma família amada por todos, conhecidos por todos, e aquele rapaz morre, depois de 4 dias ele é ressuscitado por Jesus. Então a palavra de Deus diz que isso causou uma grande comoção entre os familiares, parentes, amigos de Lázaro, mas ao mesmo tempo o ódio dos líderes religiosos para com Jesus aumentou, agravou. Entre esses 2 milagres, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, a gente tem o capítulo 10, que está no meio desses 2 milagres aí. O capítulo 10 é um discurso longo de Jesus, onde ele se apresenta como bom pastor. Ele diz que ele é a porta que dá acesso ao aprisco das ovelhas de Deus. Ele é a única porta para ter acesso a esse aprisco. E ele ama tanto as suas ovelhas que ele daria a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus aqui nesse discurso deixa bem claro que mesmo sofrendo perseguições, afrontas, ele é o verdadeiro pastor, é ele quem está preocupado com vidas, é ele quem está preocupado com pessoas, ao ponto de ter vindo para morrer por elas, para que através da sua morte elas tenham acesso a esse redil de Deus. Então esse discurso sobre o bom pastor, Jesus deixa bem claro que a sua missão é morrer pelas pessoas, é morrer pela humanidade. Então aquela perseguição dos fariseus chegaria um dia em que ele morreria, mas não porque estava sendo perseguido, ou porque os fariseus ou saduceus queriam, ou porque estavam perseguindo ele. É porque ele sabia que esta era a missão dele, de vir e morrer pelas pessoas. Bom, ele, até no versículo 17, lá do capítulo 10, ele fala assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois retomá-la. Então ele, ao mesmo tempo que ele diz que ele, como bom pastor, morreria pelas ovelhas, para garantir o acesso ao redil, ele ia retomar a sua vida. Então está falando da sua morte e da sua ressurreição. Bom, vamos para o capítulo de número 11. Meu Deus do céu, já se passaram 20 minutos. Eu só comecei a falar agora. Capítulo 11, a partir do versículo 54, onde a gente tem ali a 5ª sessão do esboço aqui do Evangelho de João. Capítulo 11, versículo de número 54 a seguir. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aí no versículo 53.
Olha o que diz o versículo 53. Depois da ressurreição de Lázaro, fariseus e saduceus se juntam para conspirar a morte de Jesus. E o versículo 53 fala, ó, e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. A gente falou aqui, quando a gente introduziu os evangelhos, que fariseus e saduceus nunca se deram bem, eram rivais, religiosos rivais, até mesmo do ponto de vista político eram rivais, mas para matarem Jesus, eles se tornaram sócios, fizeram a sociedade da matança, né? Então, daquele dia em diante, diz a Bíblia, resolveram tirar a vida de Jesus. Então, Jesus, sabendo que não era a hora dele entregar-se, dele morrer, ele retirou-se para regiões menos populosas e regiões onde ele não era tão conhecido. Então ele foi para Efraim, conforme está aí no versículo de número 54 do capítulo 11. Diz aí, por essa razão Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Mas lá em Efraim, ficando ali para fugir um pouco da tempestade dos conflitos, a gente percebe aí no capítulo de número 12, que Jesus volta, né, para as regiões ali de Jerusalém e vai para o vilarejo lá de Betânia, fazer uma visita ao seu amigo Lázaro, aquele que tinha morrido, tinha ficado morto 4 dias, mas Jesus o havia ressuscitado. Quando Jesus chegou em Betânia, Maria, irmã de Jesus, diz a Bíblia no capítulo 12, versículo 3 a seguir do Evangelho de João, que ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então a gente tem aqui duas coisas, né, inusitadas aqui. O ambiente da refeição era um ambiente masculino. Depois que todos os homens comiam, desocupavam o ambiente, é que as mulheres podiam ir lá comer. Maria não seguiu esse protocolo. Maria chegou lá e entrou no ambiente da refeição masculina. Ela não quis nem saber, ela queria homenagear o seu mestre. E a segunda coisa, ela derramou um nardo, um perfume caríssimo, que geralmente era guardado. As mulheres compravam pouquíssimos ml, aos poucos iam comprando, iam colocando num vaso, porque era muito caro, para que no dia de suas núpcias ela usasse aquele perfume. Então era um perfume muito caro, que simbolizava todos os seus sonhos, todas as suas expectativas quanto ao matrimônio. Ela não quis nem saber disso também. Ela disse: o que eu tenho de melhor aqui para oferecer para o meu Senhor? Ela lembrou do perfume caríssimo, do nardo. Ela foi lá, derramou sobre os pés de Jesus. Ela estava tão emocionada que esqueceu de pegar a toalha na joelha. Aí ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Olha que maravilha. Então vocês podem perceber aqui que Maria era para ter sido elogiada, não era? Nossa, que mulher abençoada, olha, invadiu aqui o nosso espaço para homenagear Jesus, que fé tremenda. Não, ela foi criticada. Que desperdício. Podia ter pegado esse perfume caro aí e vendido, dado aos pobres, né? O dinheiro dado aos pobres. Hipocrisia danada, né? Será que tivesse vendido, tinha dado para os pobres mesmo? É uma coisa, a gente às vezes vai colocar um ar-condicionado na igreja e a pessoa fala assim: para que esse desperdício? Por que não pegou esse dinheiro e não comprou de cesta básica, não ajudou os pobres? Não é? Aí quem fala isso é quem não ajuda. Engraçado, né? Interessante. Quando foi para o ar-condicionado aqui, eu escutei isso. Quando foi para os poltronas, eu escutei isso. Mas a pessoa que falou não ajudou. Interessante. Então vamos lá. Aí Jesus fala assim: gente, por que vocês estão criticando essa mulher? Primeiro, ela fez uma coisa extraordinária. Segundo, os pobres sempre nós teremos entre nós. A pobreza, ninguém dá conta de acabar com ela. A miséria sim, pobreza não.
Agora, essa mulher, vocês não estão percebendo, mas ela está me ungindo para o meu funeral. A intenção dela não era essa, ungir Jesus para o funeral. A intenção dela era homenagear Jesus, agradecer Jesus pelo milagre, né? O irmão dela tinha sido ressuscitado, mas ela agiu de maneira profética. Jesus falou: ela está me ungindo para o meu funeral. E quando o evangelho for pregado, quer seja onde for, ou em que época for, falarão dessa mulher. E vão falar de vocês também, seus hipócritas, né? Isso não está na Bíblia não, isso é eu que acrescentei. Então vamos lá. Lá no capítulo 12, versículo 20 até o 24, Jesus estava em Jerusalém, na ocasião da festa da Páscoa, e lá havia uma multidão de gregos que eram interessados com relação às coisas dos judeus, principalmente com relação às festas, né? E aqueles gregos, por intermédio de Filipe, foram até Jesus. E Jesus dá a eles uma declaração aqui interessante, quando ele fala aqui no versículo 23: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus está falando aqui de quê? Da sua morte, para que as pessoas tenham vida, para que as pessoas sejam salvas. Ele, como grão de trigo, tem que morrer. Então ele fala: assim como o grão de trigo para gerar frutos tem que morrer, da mesma maneira eu também vou morrer, porque através da minha morte o Pai será glorificado e muitos frutos nascerão através dessa minha atitude. Então aqui Jesus, ele prevê a sua morte, ele fala da sua morte à multidão de gregos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Aqui no versículo 36 do capítulo 12, a gente tem uma outra observação aqui, que Jesus, depois de ter dito esse discurso aos gregos, naquela grande festa, lá no versículo 36, lá no finalzinho, diz assim: terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então, outra vez, Jesus sai, esquiva um pouco do contato público, para evitar uma prisão e morte prematuras. Aqui nesse texto fica bem claro que não é a vontade do povo, nem a vontade dos fariseus, nem dos saduceus, mas é a vontade dele próprio de entregar-se e morrer. Então, o que direciona a vida de Jesus não é aquilo que o povo está dizendo ou aquilo que os religiosos estão tramando. O que direciona a vida de Jesus é a vontade do Pai. Então isso fica bem claro aqui nesse capítulo 12. Aqui, a partir do versículo 36, parte B do capítulo 12, a gente já tem a sexta sessão aí, Edmar. O Edmar está esperto, não pode voltar. O Edmar está esperto, eu estou falando e já achou lá, né? Eu estou meio correndo, não estou avisando onde é que eu estou, né? Então a sexta sessão começa no capítulo 12, versículo 36, a parte B, e vai até o capítulo 17, versículo 26. Aqui, Jesus, ele retira-se, conforme a gente observou aí nesse versículo, saiu-lhe da festa da Páscoa, retirou-se, e ele faz um intensivão, né, com seus discípulos. E toda essa perícope, capítulo 12, versículo 36, parte B, até o capítulo 17, versículo 26, Jesus está dialogando com seus discípulos e dando a eles as últimas instruções. Então, período de conferência, essa parte é chamada de período de conferência, onde Jesus dá a sua instrução final aos discípulos, né? Incluindo aqui a última ceia e a sua oração sacerdotal. Então eu fiz aqui algumas anotações das
dos temas, né? Dos temas desse período de conferência. Não está no slide ali não, tá? Só acompanhe aí com os ouvidos. Jesus lava os pés dos discípulos, capítulo de número 13, é uma passagem bem conhecida, né? O que Jesus quis ensinar com esse lavar os pés dos discípulos? Humildade. Ninguém está pronto para servir, ou ninguém serve para servir, se não for humilde. Toda pessoa arrogante, toda pessoa egoísta, ela não serve de fato. Talvez sirva a si mesmo, não aos outros. Porque o humilde, ele é aquele que pega a bacia, põe a toalha e lava os pés dos outros. O que é isso, pastor? Eu tenho que fazer isso mesmo? Tenho que chegar lá em casa, lavar o pé dos meus filhos? Não, é no sentido de ser humilde. Jesus quis mostrar isso. Olha, vocês terão e têm que ser humildes. Essa é a grande lição que ficou da cerimônia aí do lava-pés. Do capítulo 13, versículo 18 em diante, Jesus diz para os seus discípulos que ele seria traído. Os discípulos até ficaram confabulando entre eles, né? Será que ele está falando de mim? Será que sou eu? E aquela agonia toda, né? Aí Jesus fala: aquele que me trai, mete a mão comigo no prato, né? Aí, a partir do versículo 31, do mesmo capítulo 13 aí, Pedro fala assim: eu não, Jesus, eu não vou te negar não. Jesus fala assim: fala assim não, Pedro. Fala assim não. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. A partir do capítulo 14, versículos 1 até o 3, a gente tem aqui Jesus fortalecendo os seus discípulos. Que Jesus vem com um discurso mórbido, né? Ah, eu vou ser traído, eu vou ser morto. Os discípulos começam a ficar assim meio que desesperados. Aí Jesus traz uma palavra de conforto para eles aí no versículo 1 até o 3 do capítulo 14, quando Jesus fala: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Os discípulos estavam apavorados com aquele discurso mórbido de Jesus. Como assim? Nós somos os seus seguidores, o Senhor é nosso mestre, nosso Messias. Como assim o Senhor vai morrer? Jesus fala para eles: na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus tem que morrer para preparar lugar para eles. Se eu for, ou seja, se eu for para a cruz, para a morte, e lhes preparar lugar, voltarei, né, na segunda vinda, levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. O que Jesus está falando para eles aqui? Vocês estão desnorteados com o discurso da minha morte, mas ela é necessária, porque somente assim os lugares celestiais preparados serão acessíveis a vocês. Mas fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar, irei para o Pai, mas voltarei para levar vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, diante do discurso triste, né, a nota ruim, Jesus dá uma notícia boa. Então veja aqui, a partir do versículo 5 desse mesmo capítulo aí, do capítulo 14 de João, a gente tem aqui Jesus autoafirmando-se como o único caminho que vai ao Pai. Ele fala lá no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então está bem claro ali o artigo, né, definido: o caminho, a verdade, a vida. Esse artigo definido também consta no texto grego, né? Rhodós, re, aletheia, re, zoe. Então, ro e re são artigos definidos no texto grego, para deixar bem claro que ele não é um dos caminhos, uma das verdades e uma
das vidas. Não, ele é o e a, né? O caminho, a verdade e a vida. Jesus deixa isso bem claro, ele é o caminho para o Pai. Mas para se chegar ao Pai, é necessário que ele morra, ressuscite e seja assunto aos céus. Bom, aí os discípulos têm outra preocupação. Como assim? Jesus vai morrer, vai subir aos céus, e agora para não ficar? Aí a partir do versículo 15 do capítulo 14, Jesus fala: fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas enviarei outro Consolador, para que ele esteja com vocês em todos os seus caminhos. Interessante a gente observar aqui que Jesus falou outro Consolador, e ele fala outro do mesmo tipo, outro que tem a mesma essência, porque lá no grego ele usou alon parakleton. Alon é outro da mesma essência, diferente de heteros, que é outro diferente. Se ele tivesse falado heteron parakleton, nós estávamos enrolados, né? Porque era outro diferente. Mas ele falou alon parakleton, ou seja, outro da mesma essência, outro exatamente igual a mim, ou seja, o ser divino. Então Jesus conforta os seus discípulos com essa tremenda mensagem, a vinda do Espírito Santo depois dele subir aos céus. Aqui no capítulo 15, Jesus, ainda dialogando com os seus discípulos, naquele período de conferência interna, né? Aquela quase instrução ministerial ali, né? Jesus fala que ele é a videira. Só que ele fala que os discípulos são os ramos. Para que os discípulos frutifiquem, tenham vida como galhos, como ramos, é necessário que eles estejam ligados em Jesus. Toda árvore desligada, ou todo galho desligado da árvore, não produz fruto. O galho desligado da árvore vai secar e só serve para colocar no fogão a lenha, né? Para fazer aquele almocinho delicioso no domingo. Mas se o galho estiver ligado na árvore, aqui no caso a videira, vai frutificar bastante. Então Jesus fala da necessidade das pessoas estarem ligadas nele pela fé. Então vamos lá, o que mais tem nesse curso intensivo aqui? Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo. Lá no capítulo 16, a partir do versículo 5, ele fala sobre a obra do Espírito Santo. No descrente, a obra do Espírito Santo é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o descrente alcança a fé em Jesus, a obra do Espírito Santo continua nele. Agora, de que maneira? Guiando-o em toda a verdade. Então Jesus deixa isso bem claro para os seus discípulos. E por fim a gente tem aqui a tristeza dos discípulos seria transformada em alegria. Jesus fala isso para eles: olha, vocês vão ficar muito tristes, mas quando o Espírito Santo vier, a alegria de vocês será plena. Jesus fala acerca da sua morte, né, e da sua ida, que vai gerar tristeza, mas com a chegada do Espírito vai promover alegria. E aí no capítulo 17 a gente tem a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, do versículo 1 até o 5, ele ora por si mesmo, falando para o Pai, né, glorificá-lo, porque ele estava indo para a morte, queria glorificar o Pai e tal. Depois Jesus ora por seus discípulos, para que os discípulos não fiquem à mercê do mundo, mas que eles tenham força, que estejam unidos, tanto entre eles quanto na divindade. E depois Jesus ora para os futuros crentes, a partir do versículo de número 20. Então a oração sacerdotal de Jesus, na primeira parte Jesus ora por si mesmo, na segunda parte ora pelos seus discípulos, e na terceira parte ele ora para os seus futuros discípulos, os futuros
crentes, aqueles que ainda creriam nele, né? Então todo aquele que crê em Jesus hoje, Jesus já fez uma oração em favor dessa pessoa lá há quase 2000 anos atrás, né? Que coisa interessante. Vamos aí para a 7ª sessão, capítulo de número 18. Coisa que hoje está corrida, viu? Mas depois, se você perdeu alguma coisa, ficou em dúvida em alguma coisa, não entendeu alguma coisa, vai lá no YouTube. Você vai achar esse vídeo aqui que a ainda está filmando, né? Vamos lá, 7ª sessão, capítulo 18 até o capítulo 20 e versículo 31. Aqui a gente tem a prisão de Jesus, a gente tem Jesus sendo levado para Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquela época. Aqui a gente tem a fraqueza de Pedro, onde ele negou Jesus, ele disse que não negaria, e aqui no versículo 15, 16, 17 e 18 do capítulo 18, e os versículos 25, 26 e 27 também do capítulo 18 de João, Pedro nega Jesus. Aqui nessa sessão também a gente tem a traição de Judas, a malícia invejosa dos sacerdotes, o modo como eles trataram Jesus com ironia, o julgamento totalmente fora dos padrões normais do Sinédrio, que aconteceu de madrugada, né? Então foi totalmente fora dos padrões normais do Sinédrio. A gente tem aqui a covardia de Pilatos, onde Pilatos achou que pura e simplesmente lavando as mãos ele estava livre de sua responsabilidade, né? Mas isso nem sempre é possível, né? Eu lavei minhas mãos com relação a esse menino, estou livre da minha responsabilidade. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Bom, aqui a gente tem dois quadros, né? Um quadro de incredulidade, traição, cinismo, covardia, mas a gente também tem um outro quadro, um quadro de fidelidade, através do apóstolo João, que ficou o tempo todinho ali, né, próximo de Jesus, aos pés da cruz. A gente tem um quadro de fidelidade das mulheres, que Jesus preso, elas estavam ali próximas, Jesus crucificado, elas estavam ali próximas. E a gente tem um quadro de fidelidade de duas pessoas que talvez a sociedade judaica não esperaria, né? Que foi José de Arimateia. Ele tinha um bom relacionamento com Pilatos, e Nicodemos, que era um dos membros do Sinédrio, o tribunal dos judeus. A Bíblia diz aqui no capítulo 19, versículos 38 até o 42, que ambos, José de Arimateia e Nicodemos, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus. E Jesus então foi colocado no sepulcro novo, nunca utilizado, que pertencia a José de Arimateia. Eu quero até ler esses versículos aqui, porque são muito interessantes, né? E às vezes a gente quase nem se atenta para isso, né? 19 e 38 a seguir. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Veja bem, aquele que era publicamente, quando apertaram ele, ele falou o quê? Nem conheço esse homem. 3 vezes ele foi apertado e ele disse: não conheço esse homem. Quem foi esse? Pedro. Agora, aquele que era seguidor de Jesus secretamente, vai lá em Pilatos e pede o corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus não fique em qualquer lugar, seja sepultado de maneira honrosa, num sepulcro novo. Olha que interessante isso, né? Eu acho esse texto aqui fantástico, pastor Garão. Por que ele era seguidor de Jesus secretamente? Porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos
de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então veja bem, dois homens que aparentemente ninguém dava nada por eles, foram os responsáveis de irem até Pilatos, a autoridade maior daquela localidade, pediram o corpo de Jesus, gastaram um dinheirão com aquelas especiarias, banharam o corpo de Jesus com elas e enrolou o corpo de Jesus num lençol novo. Então às vezes a gente vê pessoas que você olha assim, rapaz, eu boto fé nesse camarada aí, isso aí é crente mesmo, mas na hora do aperto ele não é nada. E aí tem uns que você não bota muita fé nele, né? E às vezes até fala isso aí, esse crente é ruim, mas na hora do vamos ver ele se apresenta, né, Mateus? Olha aqui o caso aqui, coisa interessante, né? Às vezes até assusta, mas esse irmão se apresentou, né? E aquele outro que você botava uma fé nele, irmão, na hora do vamos ver, não vira nada, né? Então vamos lá, onde que eu estou aqui? Meu Deus, estou correndo tanto, que nem sei onde que eu estou mais. No 20, né? Ah, obrigado. Aqui, a ressurreição. A ressurreição foi naturalmente a justificação final da fé, assim como da revelação por Jesus, o Filho de Deus. Então a ressurreição comprova que Jesus de fato era o enviado de Deus. Eu anotei aqui que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro no domingo de manhãzinha a Maria Madalena, no domingo à tarde aos discípulos, no outro domingo a Tomé e aos discípulos que estavam ali na casa, porque Tomé antes tinha falado que não acreditava, né? Uma semana depois Jesus vai e se apresenta a eles, e de acordo com o relato de Atos, Jesus ele apareceu em ocasiões distintas para cerca de mais ou menos 500 irmãos. Então, mais ou menos 500 irmãos, conforme o relato lucano, tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Não foi em uma única ocasião, porque senão poderia ter uma acusação de trânsito coletivo. Foram em ocasiões distintas. Em ocasiões distintas, Jesus apareceu a aproximadamente 500 irmãos, 500 pessoas. Vamos correr um pouco mais, vamos para o capítulo 21 para a gente fechar então o Evangelho de João. O que a gente tem no Evangelho de João, no capítulo 21, é um chamado à responsabilidade da fé. Até então a gente tem ali um quadro de pessoas que acreditam, de pessoas que não acreditam, pessoas que seguem, pessoas que perseguem, não é? Um quadro onde apresenta-se morte, depois vida. Agora aqui no capítulo 21, João vai encerrar o seu evangelho convidando as pessoas a aceitarem a fé, terem uma responsabilidade diante dela. Diante da fé a pessoa tem duas atitudes, ou crê ou não crê, é o que o evangelista João coloca aqui. Então o que a gente tem aqui logo no começo do capítulo 21, estavam Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, ambos filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos que a Bíblia não cita o nome, no mar de Tiberíades, que também é o mar da Galileia. Passaram a noite toda pescando e nada pescaram. De madrugadazinha eles veem um personagem lá na praia, estava escuro, não reconheceram que era Jesus. E aquele personagem disse: e o peixe, pegaram? Não pegamos nada. Pescamos a noite toda e não virou nada. Então faça o seguinte: lançam a rede do lado direito do barco. Como assim? Esse cidadão dando essa instrução para a gente que é profissional da pesca? Mas vamos obedecer. Vamos lançar a rede conforme a sua palavra. Lançaram a rede. Quando eles foram puxar a rede, talvez com descrença, né? Vamos puxar aqui, vamos puxar. A rede estava pesada, com muita dificuldade conseguiram arrastá-la até a praia. E a Bíblia diz que haviam 153 grandes peixes. Não eram poucos não, eram muitos e grandes. Aí Jesus os convida
para o café da manhã, né? Olha que maravilha, tomar um café da manhã logo com Jesus, à custa de pão e peixe, né? A fogueirinha ali, esquentando aquela madrugada fria, que coisa linda, né? Então essa cena aqui é extraordinária. Mas aqui a gente tem uma cena que foi preparada por Jesus, porque o Pedrão lá atrás tinha falado para Jesus que não ia negar Jesus de jeito nenhum, e depois negou e ficou envergonhado. O cenário se deu na noite escura, à beira de uma fogueira, e enquanto eles estavam ali comendo, perto da fogueira, Jesus bateu um papo com Pedro, talvez um dos diálogos mais impressionantes da Bíblia, e a gente só pode perceber isso dentro do texto grego, porque no texto do português a gente não percebe isso, porque no português, quando você fala de amor, você tem que ter palavras complementares para poder falar que tipo de amor você está falando. No grego não, no grego existem quatro palavras específicas para amor. Existe a palavra storge, ou storge, que é o amor familiar, amor entre parentes. Existe a palavra eros, que é associada à palavra paixão, aquela atração física, né? Aquela paixão carnal, paixão física. E tem duas palavras que são utilizadas aqui dentro desse texto, que é philos, amor fraternal, amor entre amigos, e a palavra agape, que significa amor pleno, amor divino, o amor em toda a sua plenitude, o amor mais genuíno e puro que existe. Então vejamos, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, naquela mesma cena, de madrugada e à beira da fogueira. Jesus está do mesmo jeito e agora se vira para Pedro e faz a seguinte pergunta para Pedro: Simão Yanu agapás me, Simão filho de João, tu me amas? Que tipo de amor Jesus está falando? Tu me amas genuinamente? Tu me amas de verdade, plenamente? Pedro abaixa a cabeça, se entristece e responde para Jesus: Kyriesi oidós oti filosé, Senhor, tu sabes que te amo. Mas que tipo de amor que Pedro falou? Filosé, te amo, te amo fraternalmente. Mas Jesus tinha perguntado: você me ama genuinamente? Ele responde: fraternalmente. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Na segunda vez, lá no versículo 16, a mesma pergunta e a mesma resposta. Já no versículo 17, Jesus faz a terceira pergunta, e isso aqui é surpreendente. Porque Jesus pergunta assim para Pedro: Simão Ionu filés me. Ele mudou a pergunta. Ele não perguntou mais conforme a primeira e a segunda vez, agapás me. Ele perguntou filosé. Pedro, tu me amas fraternalmente? Ó, Jesus mudou a pergunta. Que coisa linda isso. Aí Pedro responde assim, Kyrie pantasi roidas, Senhor, tu sabes tudo. Adiantava ele ficar falando para Jesus que o amava genuinamente, não estava dando conta de responder. Aí ele fala: Senhor, tu sabes tudo, ou todas as coisas, né? Signosques voti filosé, ou seja, tu sabes que eu te amo fraternalmente. Então veja bem, Jesus pergunta para ele 2 vezes: tu me amas genuinamente? 2 vezes ele responde: fraternalmente eu te amo. Na terceira vez Jesus diminui o nível do amor: tu me amas fraternalmente? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo fraternalmente. Aí Jesus fala o que para ele? Então sai de perto de mim, seu cabra ruim. Foi? Então apacenta as minhas ovelhas. Que coisa surpreendente, né? Porque talvez se você ouvisse isso de alguém, né? Você faz uma pergunta, essa pessoa não responde à altura, geralmente você tem um sentimento de desprezo. Jesus não, Jesus abraça Pedro, né, no sentido aqui que eu quero colocar, não abraçar de fato, mas abraçar no sentido acolher. No sentido de acolher. Obrigado, Helena. E ele fala para Pedro: olha,
o nível de amor eu acrescento em você, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas, né? Então Jesus esse diálogo de Pedro com Jesus aqui é um dos diálogos mais impressionantes na Bíblia que eu acho. Sim, irmã Cleusa. Primeiro é adorar, a segunda é morrer. Pergunta de novo que eu não ouvi, irmã. Primeiro é adorar. A segunda vez que ele pergunta, amor. A segunda pergunta é a mesma da primeira. Isso, a terceira que ele muda a pergunta. Isso. Então a primeira e a segunda perguntas são iguais. A primeira e a segunda respostas também são iguais. Na terceira vez é que Jesus muda a pergunta. Tu me amas fraternalmente? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo fraternalmente. Aí Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus está querendo dizer com isso o quê? Eu vou acrescentar o seu amor. Pode ir lá. Só faça a minha obra, deixa o resto comigo, né? Faz o que eu estou te ordenando, deixa o resto comigo. Bom, então depois desse diálogo, o Evangelho termina nos versículos 24 a 25, chamando as pessoas a terem uma resposta à fé em Jesus, apresentada aqui no Evangelho de João, né? Os versículos 24 e 25 falam sobre isso, né? Bom, então encerra-se o Evangelho de João. Meu tempo está terminando, mas eu quero falar um pouquinho sobre as ênfases do Evangelho de João. Está até ali no slide ali. A ênfase do Evangelho de João. Daqui mais uns 10 minutinhos a gente termina. Vai terminar o tempo aí. O culto vai até 9h15, né? Bom, então vamos lá. João, ele enfatiza a divindade de Jesus. Então existem algumas expressões declaradas pelo próprio Cristo que demonstram ser ele o Filho de Deus. Quando Jesus, por exemplo, em João 6,35, ele fala, né? Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o alimento que dá a vida. Ele também fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, o mundo que está em trevas por causa do pecado só pode ser iluminado pela luz, né, que é Jesus. Ele também fala, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a única porta. Lá está bem claro, colocando o artigo, né, definido, para não ter esse problema, né? Eu sou a porta. Ele não falou, eu sou uma das portas, não. Ele é a única porta, a exclusiva porta pela qual as pessoas entram para o redil do Senhor. Ele também fala, eu sou o bom pastor. A expressão bom aqui no grego é kalos, que significa modelo de perfeição, modelo ideal. Então ele é o único pastor por excelência, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele também fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, as pessoas só têm vida porque a morte não pôde parar Jesus. Ele ressuscitou e ele tem e é a vida. Por isso que as pessoas a têm, né? E a qualidade de vida que ele fala aqui é o termo grego zoe, que é a vida de Deus para o homem, ou a vida gerada por Deus. Ele também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz, eu sou a videira genuína, a videira verdadeira. Então essas expressões, esses 7 princípios enfatizados aqui por João, comprovam que Jesus é divino. A relação de Jesus com o homem também é enfatizada. O Evangelho de João tem 27 entrevistas de Jesus. Jesus dialogando com pessoas, 27 relatos. Então, João enfatiza isso muito bem. No próximo slide aí, falando sobre outras expressões que enfatizam a divindade de Jesus. No começo do seu Evangelho, ele escreve, o verbo era Deus,
Lá no grego está kai theos ho logos. Theos, Deus, está antes do substantivo logos, justamente para poder enfatizar a divindade do logos. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ele está falando no sentido de essência. Eu e o Pai temos a mesma essência. Os judeus entenderam que Jesus estava reivindicando para si divindade quando ele falou isso, tanto é que os judeus o repreenderam quando Jesus usou essa expressão. Aqui ele fala assim: antes que Abraão fosse feito, eu sou, né? Lá no grego é assim, prim Abraão genestai ego eimi, ou seja, antes que Abraão fosse gerado no ventre materno, eu já existo. Aí os judeus falaram assim: você que é o homem, está fazendo de você Deus? Isso é uma blasfêmia. A Bíblia diz que eles quiseram matar Jesus, e Jesus teve que sair do meio deles para não ser morto prematuramente. Então, isso aqui são declarações bíblicas que comprovam, que enfatizam a divindade de Jesus. E um dos testemunhos, talvez um dos mais marcantes, é o testemunho de Tomé. No domingo à tarde da ressurreição, Jesus vai até aquela casa, seus discípulos estão lá. Os discípulos se alegram, mas lá estava faltando um, era Tomé. Domingo seguinte, Jesus chega naquela casa de novo. Tomé e os outros discípulos estavam. E aí Jesus falou assim: Tomé, eu tive aqui semana passada. Os discípulos acreditaram na ressurreição, ficaram felizes, mas quando te contaram, você não acreditou. E ainda falou que só acreditava se colocasse os dedos nos locais furados, nas mãos, nos pés. Então estou aqui do meu lado, pode colocar a mão. Aí Tomé caiu aos pés de Jesus, né? Aí falou: ó Senhor meu e Deus meu, né? Roquírios mu, kai theos mu. Ele chamou Jesus de Quírios e de Theos, que eram títulos reservados ou exclusivos para Deus Pai. Então, quando Tomé, aquele judeu descrente, né, incrédulo, declarou isso, ele deixou bem claro a partir daquele momento, através do Cristo ressurreto, que ele acreditava, né, que Jesus era de fato Deus, por estar numa condição de ressurreto, né? Então aqui a gente tem um testemunho extraordinário quanto à divindade de Jesus. Mas João também, embora a ênfase maior é na divindade de Jesus, João também enfatiza a humanidade de Jesus. Coloquei só duas situações aqui, onde no diálogo de Jesus com a samaritana, o texto diz que já era quase meio-dia e Jesus tinha andado bastante e assentou-se junto ao poço de Jacó e estava cansado. Outra situação que eu coloquei aqui é capítulo 11, versículo 35, onde tem o menor versículo da Bíblia, que diz que Jesus chorou. Então esses dois versículos, essas duas expressões demonstram ou enfatizam a humanidade de Jesus. Então, para os seus contemporâneos, Jesus era um homem chamado Jesus. Para os que conviviam com ele, ele era o Santo de Deus. Bom, meus queridos, vamos agora ter um descanso de 3 semanas, né, com relação ao estudo, porque semana que vem a gente vai ter uma reunião com os obreiros. Na outra semana é véspera